Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do ITA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Uma moeda é lançada sucessivas vezes, até que se tenha a ocorrência de duas caras. Qual a probabilidade do número total de lançamentos ser par? O autor quer que você obtenha cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. A probabilidade disso ocorrer seria meio vezes meio. Em outras palavras, seria meio ao quadrado. Mas eu poderia obter duas caras após 4 lançamentos. Então, obtive uma cara, coroa, coroa e última cara. Perceba que essa última cara aqui terá que ser sempre fixa. E a probabilidade de ocorrência dela será meio. Portanto, a probabilidade da cara aqui, ó, será sempre fixa e vai ser meio. E aqui, essas outras, elas podem ocorrer em qualquer ordem. Como essas três primeiras podem ocorrer em qualquer ordem, eu vou usar a lei binomial da probabilidade nessas três primeiras, que corresponderá a 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial por 2 fatorial dará 3 vezes meio elevado a quarta. Tudo bem? O último K não entra na lei binomial, pois ele tem que sair por último, né? No último lançamento. Pode ocorrer também duas caras após 6 lançamentos. Então, por exemplo, cara, coroa, 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 coroa e cara. É claro que a cara aqui tem que sair por último. E a probabilidade de sair cara por último seria meio. Essa seria a probabilidade de cara por último depois de 6 lançamentos. Então, aqui vai ficar meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Mas essas daqui, ó, podem permutar entre si. Elas podem ocorrer em qualquer ordem, resultando em 5 fatorial dividido por 4 fatorial. 5 fatorial por 4 fatorial resultará em 5 vezes meio elevado à sexta. Pode ocorrer também o lançamento 8 vezes, lembrando que a cara pode acontecer em qualquer ordem, porém a última cara, a última moeda, deverá ser cara. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava tem que ser cara. E a probabilidade de ocorrência de cara aqui será meio. Essas outras aqui podem ocorrer em qualquer ordem. E a probabilidade será meio para cada um. Tudo bem? Então, isso vai resultar, então, permutando as anteriores, nós obteremos 7 fatorial dividido por 6 fatorial. E isso tudo vai ser igual a 7 vezes meio elevado à oitava. Perceba que aqui, ó, existe uma lógica. Então, a probabilidade solicitada seria a seguinte soma. A probabilidade solicitada seria meio ao quadrado, mais 3 vezes meio elevado à quarta, mais 5 vezes meio elevado à sexta,
mais 7 vezes meio elevado à oitava. E assim vai, pois isso aqui continua até o infinito. Perceba que isso aqui, ó, é uma PA, ó, 1, 3, 5, 7, 9, vai ficar uma PA. E meio ao quadrado, meio à quarta, meio à sexta, meio à oitava, é uma PG. Então, como a gente vai fazer para resolver esta probabilidade? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai decompor essas somas. Como assim? A probabilidade será meio ao quadrado, mais, eu vou pegar aqui, ó, o meio elevado à quarta. Só o meio elevado à quarta. Só o meio elevado à quarta. Eu peguei um meio elevado à quarta, mas tem 3 ao todo. Então, esses dois que sobraram, eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes meio elevado à quarta. 5 vezes meio elevado à sexta. Eu vou pegar um meio elevado à sexta. Vou pegar aqui um meio elevado à sexta. E eu vou fazer o seguinte. Os 4 que estão sobrando, eu vou agrupar da seguinte maneira. Eu vou colocar 2 nessa progressão aqui. Então, ó, eu tirei 3. Sobraram mais 2 aqui. Então, vai ficar dessa forma. E o meio elevado à oitava? Eu tenho 7. Então, eu pegarei um meio elevado à oitava. Um meio elevado à oitava. Tem 7. Vou colocar 2 aqui. Portanto, vai ficar 2 vezes meio elevado à oitava. Mais 2 aqui. 2 vezes meio elevado à oitava. Então, 2, 4, 5. Faltam 2 vezes meio elevado à oitava. E assim vai. Isso aqui vai até o infinito. Então, nós temos essas probabilidades aqui. Eu vou somar cada uma dessas daqui, ó. Isso aqui é uma PG infinita. E a PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Ou seja, meio ao quadrado, que é o A1, sobre 1 menos, do meio ao quadrado para o meio à quarta, a gente multiplicou por meio ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos meio ao quadrado. Isso aqui, então, vai ficar igual a meio elevado à quarta. Meio ao quadrado dá 1 quarto, sobre 1 menos 1 quarto. Então, aqui vai ficar 1 quarto, dividido por 4 vezes 1, 4 menos 1, 3 quartos. Então, isso seria a mesma coisa que 4 terços vezes 1 quarto. Tudo bem? E 4 terços vezes 1 quarto dá 1 terço. Então, 1 terço seria o primeiro membro. Esse cara aqui também é uma soma infinita, cujo primeiro termo é 2 vezes meio elevado à quarta. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes meio elevado à quarta, sobre 1 menos, aqui é meio ao quadrado. Então, 1 menos meio ao quadrado. Então, vai dar 2 vezes 1 sobre 2 à quarta é 16, sobre 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto vai ficar 3 quartos. E aqui em cima vai ficar 1 oitavo. Portanto, isso aqui será igual a 4 terços vezes
1/8. Simplifica aqui, vai ficar igual a 1/6. Tudo bem? Aqui seria igual a 1/6. Vamos para a próxima progressão aqui. A próxima progressão também é uma PG infinita, em que o primeiro termo é 2 vezes meio elevado à sexta. Portanto, vai ficar 2 vezes meio elevado à sexta sobre 1 menos, daqui para cá, a razão é meio ao quadrado. 1 menos meio ao quadrado. Então, tudo isso será igual a 2 vezes 1 sobre 2 elevado à sexta é 64. Dividido por 1 menos 1/4. 2 sobre 64 é a mesma coisa que 1 sobre 32, dividido por 3/4. E isso seria a mesma coisa que 4/3 vezes 1 sobre 32. 32, se eu dividir por 4, dá 8. Portanto, aqui dará 1/24. 1/24. E aqui também vai ser uma PG, cujo primeiro termo é 2 vezes meio elevado à oitava, e cuja razão é 1 menos meio elevado ao quadrado. Então, 2 elevado à oitava é a mesma coisa que 256. 2 sobre 256, dividido por 1 menos 1/4. Tudo isso é igual. Dá para simplificar aqui, dá 1 sobre 128, dividido por 1 menos 1/4. Isso tudo, então, seria igual a 4/3 vezes 1 sobre 128. E 128 dividido por 4 vai dar 32. 32 vezes 3 dará 96. Então, o que está acontecendo a partir desse segundo membro aqui? Daqui para cá, eu estou multiplicando por 1 sobre 4. E o mesmo ocorre nesse outro aqui. Se eu multiplicar por 4, vai dar 1 sobre 96. Perceba que o primeiro membro não faz parte da nova PG. Então, o que eu vou fazer? Para eu descobrir a resposta do problema, eu farei o seguinte. A probabilidade solicitada será igual a 1/3 mais essa soma de PG aqui, mais essa soma de PG infinita. E essa soma infinita tem o primeiro termo, a soma infinita é A1 sobre 1 menos Q. Então, a soma infinita será 1/6, que é o A1, sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Portanto, a probabilidade será igual a 1/3 mais 1/6, 1 menos 1/4 dá 3/4. Portanto, a probabilidade solicitada será igual a 1/3 mais 4 sobre 3 vezes 6, 18. Dá para dividir aqui por 2, então a probabilidade será igual a 1/3, mais, simplificando por 2, dará 2/9. Então, a probabilidade será, tira o MMC, é 9, 9 dividido por 3 dá 3, vezes 1 dá 3, mais 9 dividido por 9 dá 1, vezes 2 dá 2. Portanto, a probabilidade solicitada será igual a 3 mais 2, que dá 5,
dividido por 9. E esta é a probabilidade solicitada.